Olá, meus amigos da Sociedade Brasileira de Hérnia. Aqui quem fala é Luiz Viana, também sou membro da sociedade. Estou aqui a convite da diretoria para tentar falar um pouco sobre um projeto que eu participei recentemente na África, uma missão humanitária na África, né, mais especificamente na República do Benin. É lógico que são muitos detalhes, mas eu vou tentar resumir, tentar colocar algumas imagens também para ilustrar melhor, né, o que ocorreu na missão, e eu espero que seja relevante e que seja importante para vocês aí que vão assistir esse vídeo. Tá? Bom, vamos começar. Essa missão aconteceu nos dias 13 a 27 de fevereiro, na República do Benin, como eu falei, mais especificamente na cidade de Adjara, próxima a Porto Novo, né, que é a capital do Benin, ao sul do país. Lógico que não preciso falar aqui da situação de carência e de vulnerabilidade de alguns países da África que sofrem com fome, miséria, guerras, terrorismo, enfim. A ausência de recursos dificulta a assistência médica a essa população, então eles sofrem bastante com algumas doenças infecto-contagiosas, né? Uma mortalidade infantil é altíssima, mas a dificuldade em realizar tratamentos de patologias cirúrgicas também é grande, uma deficiência muito sentida por eles, por essa comunidade onde nós participamos da missão. E apesar de toda essa carência, de todos esses problemas, eles são extremamente resilientes. Não sei se talvez já acostumados, né, com os problemas, com esse sofrimento, nos parecem até felizes. Lógico que não felizes com a situação, mas talvez comemorando o início da missão, a presença da equipe lá é muito bem-vinda, né? A língua falada pela maioria dos pacientes lá chama-se Fon. Alguns pacientes, alguns colaboradores do hospital, médicos, falam francês, quase ninguém fala inglês, e os pacientes também falam Fon, Igum e Yorubá, né? São os dialetos locais, que dificulta principalmente a coleta de informações, né, de história clínica. É lógico que a gente termina fazendo uma anamnese mais direcionada, né? Tem Max, o cirurgião lá, que já faz esse pré-operatório, história clínica e tudo, então a gente já recebe meio que o paciente com o diagnóstico, a gente só discute indicação, né, técnica, estratégia cirúrgica, mas eu confesso que uma dificuldade que a gente tinha, principalmente para coletar essas informações, é a língua. Em relação ao hospital e especificamente ao centro cirúrgico, eu confesso que achei que a situação fosse pior. Não esperávamos encontrar um centro cirúrgico ideal, né, nos padrões que a maioria de nós conseguimos operar aqui no Brasil, mas eu creio que diante de toda essa carência, de todos esses problemas que eles passam lá, eu creio que isso não comprometeu. É um hospital que, apesar de pequeno, hospital plano, extremamente organizado diante do cenário, né, que nós presenciamos lá. Um hospital que tem uma enfermaria clínica, tem o centro cirúrgico, o serviço de oftalmologia, serviço de ultrassonografia, atende toda a população local. É lógico que existem outros hospitais, mas são hospitais privados, né, porque lá no Benin não existe sistema único de saúde, né? Aliás, a gente precisa parabenizar e valorizar o nosso sistema de saúde, porque mesmo com todas as dificuldades a gente ainda consegue assistir os pacientes. Lá tudo é feito de maneira particular. O hospital vive de doações, né, inclusive da própria comunidade. Com isso eles conseguem dar acesso a boa parte da população. Eu digo boa parte porque a fila
de pessoas que precisam de tratamento é imensa. Precisariam de várias missões para que a gente conseguisse tratar, né, a quantidade de pacientes, a quantidade de doentes que a gente viu lá. Eu precisei levar, né, alguns equipamentos, levamos materiais, né, telas, fios, isso tudo, né, eu levei por conta própria aqui com a verba do Instituto Luiz Viana, da minha empresa. Encontramos também alguns materiais e insumos lá de outras missões, né, eles recebem missões de outros países, Itália, Alemanha. Todas essas equipes que vão passando por lá vão deixando os insumos, a gente também deixamos telas, deixamos fios. Eu acho que é bem legal, importante a gente ver o quanto a união de equipes diferentes, que apesar de não conhecer, você percebe que o intuito de todos é ajudar, e somando forças, o hospital consegue se manter. Eu vou me concentrar aqui na parte cirúrgica da missão, que é o mais importante aqui para a nossa sociedade, né? Até porque a hérnia é uma patologia extremamente prevalente na África, né? Na população negra. A imensa maioria das crianças tem hérnia, seja inguinal, seja umbilical. Não é à toa que das 60 cirurgias que a gente fez, né, nesses 15 dias de missão, quase 40 cirurgias foram hérnias de parede abdominal. O que chama atenção é que são hérnias volumosas, né? Eu arrisco a dizer até que a maioria das cirurgias que a gente fez de parede abdominal, de hérnia inguinal, foram hérnias inguinoscrotais. Como eu falei, a gente não tem muito recurso, né? Eles não têm acesso à videolaparoscopia, então 100% dos procedimentos que a gente fez foi pela técnica de Liechtenstein. Aliás, mito, a gente precisou fazer um procedimento com a técnica de estopar, porque era uma hérnia inguinoscrotal bilateral grande. O caso piora quando a hérnia evolui, eu acho que aí eles partem para fazer o tratamento. Bom, a minha ideia de participar de uma missão humanitária já é bem antiga, tá? Eu tive a oportunidade agora de participar, né, há alguns meses já vínhamos conversando com a Spirale. Essa já é a segunda missão África que eles fazem, mas a primeira missão que a gente consegue é levar uma equipe cirúrgica. E eu confesso que fiquei extremamente feliz ao saber que seria no Benin, porque é do Benin que os escravos eram enviados, né, para a maior parte dos países e dos continentes do resto do mundo, né? Então, para quem gosta dessa parte histórica e cultural, acho que também é muito legal, né? Nós fizemos lá a Rota dos Escravos, né? Que é em Porto Novo, onde os escravos eram levados desde o mercado até o portal do não retorno, onde eram encaminhados para os navios negreiros, e dali eles iam para outros países. O símbolo do portal, né? O portal do não retorno, porque a partir dali, quando eles passavam, tanto os escravos como as famílias sabiam que eles não retornariam mais, né? Tivemos contatos também com algumas religiões, né? Eles têm essa parte religiosa bem forte, né? Inclusive no início da Rota dos Escravos tem uma igreja católica em frente a um templo voodoo, né? Que são algumas das religiões mais prevalentes lá, né? Você consegue identificar inclusive os praticantes, né, da religião voodoo. Eles têm marcas, né, que são feitas desde quando nascem, né, marcas no rosto para identificá-los como praticantes da religião voodoo. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de cultura, realmente o Benin é um prato cheio, né? Não só o Benin, mas eu creio que toda a África, por toda a história que a gente já conhece do continente. Eu acho que foi uma experiência extremamente enriquecedora, né, que eu sugiro a todos que tenham essa oportunidade, que tenham possibilidade de participar de algo semelhante, que façam. Eu já ouvi a expressão de que existem Áfricas no Brasil, mas eu sinceramente nunca vi algo semelhante, para perceber que a carência lá e a vulnerabilidade, como eu falei, é muito grande.